no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 1 ao versículo número 15. Amós, capítulo 3, versículo 1 ao versículo número 15, onde falaremos em cima do tema de quando Deus fala, o seu povo deve ouvir. A palavra do Senhor nos diz assim: ó israelitas, ouve essas palavras que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra escolhi somente a vós, portanto eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? O leão rugirá no bosque sem que tenha presa. O leão forte rugirá da toca se não houver apanhado nada. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. A armadilha se derrama sem que tenham apanhado alguma coisa. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor tenha enviado. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdote e nos palácios da terra do Egito, e dizes: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes multidões há ali, e quanta opressão há no seu meio, pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz: um inimigo cessará tua terra, derrubará tuas fronteiras, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra da boca do leão as tuas pernas, ou em pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço de cana. Ouvi e protestei contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, e Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfazerão, e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a nos instruir, continua, Senhor, a nos ensinar, continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e Teu querer neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, que eu sumo para que Tu apareças, Senhor. O que nos importa, Senhor, é ter a Tua face resplandecida. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde a abertura desse culto. Assim como o Senhor já tem, Senhor, falado através das orações entoadas, Senhor, em Teu louvor. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, Senhor, entoados para Ti. Assim como o Senhor já tem falado através da Tua palavra proclamada neste lugar. Assim como o Senhor já tem falado através dos pedidos de oração, através dos agradecimentos. Assim como o Senhor já tem ministrado neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a palestrar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade, que o Senhor cresça e eu diminua, e seja o Senhor a fazer, que ninguém venha aqui sair daqui dizendo, assim disse o pastor, mas o Senhor falou comigo neste lugar. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. É o que eu te peço e te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém.
Queridos irmãos, na quinta-feira passada falamos sobre o juízo sobre Judá e Israel. O profeta Amós começa a fazer, como conhecido ou falado pelos teólogos, o círculo de Amós. Amós começa a fazer um círculo em volta de Israel e Jerusalém. Amós começa a dizer as profecias do Senhor, que o Senhor iria julgar as nações que estavam em volta de Jerusalém, as nações que estavam em volta de Judá, as nações que estavam em volta deles. Deus começa a falar que ele iria julgar as nações. E talvez esse povo começa a se alegrar com isso. Começa a se alegrar que eles serão julgados pelos seus maus. Eles serão julgados pelo que fizeram. Nada fica impune diante do Senhor. Mas Amós agora se volta para o povo de Deus. Amós agora se volta para Judá, se volta para o reino do sul, começa a falar sobre Judá, começa a falar que o Senhor iria julgar, que o Senhor iria derramar o seu poder, que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria acontecer. Mas neste momento, ele começa e se volta para o reino do norte. Ele começa a dizer que ele vai derramar o seu juízo. O Senhor está demonstrando para esse povo que ele irá julgar, que ele é Senhor. Por isso, no começo dos textos, ele vai dizer por uma vez, por 3 vezes, não, mas pela 4ª vez, sim. O Senhor, ele é paciente, ele é compassivo. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas não brinque com Deus, pois uma hora a justiça virá. Por isso, o profeta está dizendo pelas 3 vezes, não, mas pela 4ª vez, eu não retirarei o meu juízo. O Senhor está julgando o povo, e como ele é justo, ele está demonstrando o porquê ele está julgando o seu povo. Ele está demonstrando, em nenhum momento ele se levanta aqui como profeta, dizendo que ele estava fazendo algo sem antes dizer, por causa disso ou daquilo outro, eu estou julgando esse povo. Por causa disso ou daquilo outro, eu atirarei fogo aos muros e ao portão de tal cidade. O Senhor está dizendo que Ele é Deus. O Senhor está dizendo que Ele é Senhor. Vivemos em tempo em que muitos ignoram a voz de Deus. Vivemos num tempo onde muitos ignoram o que Deus está dizendo, porque muitas pessoas querem viver a sua vontade, muitas pessoas querem viver o seu eu, querem viver aquilo que lhe atrai, mas têm ignorado o que o Senhor está dizendo. Mas as Escrituras nos mostram que Ele sempre fala e continua falando. Por isso, nesse texto, Amós vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos e profetas. Nós estamos vendo, e a palavra de Deus está sempre nos dizendo que o Senhor voltará como justo juiz. O Senhor voltará para julgar todos os povos, línguas e nações. O próprio Jesus vai dizer em Mateus que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz, eu profetizei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei, no teu nome eu fiz, e ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Jesus está dizendo de pessoas que trabalham, de pessoas que estão fazendo, não daqueles que estão sem fazer nada, não daqueles que estão de mãos abanando. O Senhor está falando daqueles que estão com a mão no arado, a mão daqueles que estão e que dizem ser o seu povo, que dizem ser o seu Deus. O Senhor irá julgar. O Senhor está dizendo a este povo, que se considerava ser o povo de Deus, que ele será usado como exemplo. Como assim, pastor? O texto vai nos dizer que ele chama os povos, ele chama os povos ao redor para ver a maldade, para ver a justiça que ele irá derramar. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. O Senhor irá nos cobrar, porque foi-nos dado a graça sobre as nossas vidas. O Senhor irá cobrar de nós, porque Ele derramou a sua graça e o seu poder sobre nós. Por isso, muitos têm brincado de ouvir ou não a voz do Senhor. Muitos até ouvem, mas não colocam em prática. Muitos até escutam, mas quando saem pelas portas das igrejas, ou quando fecham as Bíblias, falam: isso não é para mim,
esse texto aqui não condiz com a minha vida, eu vou para o próximo, porque o próximo de repente é algo que o Senhor quer me abençoar, o próximo de repente é algo que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Se você olhar para os evangelhos midiáticos que hoje se encontram, as pessoas estão atrás de bênçãos, estão atrás de receberem, estão atrás de possuírem, mas não estão atrás de corrigirem suas vidas, não estão atrás de deixarem os seus maus caminhos, não estão atrás de seguir a Cristo Jesus como Ele nos chamou para viver. Por isso, uma pergunta que eu lhe faço nesta noite: Deus está falando hoje, será que você reconhece a voz dele? Ou será que você diz, não, é o pastor falando, não, é alguém que está aqui dizendo algo, não é Deus falando comigo, não, e não tem colocado em prática o que o Senhor permanentemente tem dito e anunciado. Nós conhecemos muito bem a história de Israel, nós conhecemos que diversos profetas se levantam diante de Israel dizendo, se volte para Deus, abandone os seus maus caminhos, deixe de viver da forma que você tem vivido. Mas Israel, como muitas pessoas têm vivido de uma forma arrogante, dizendo, eu sou o povo de Deus, eu sou alguém que tenho a marca da promessa, eu sou alguém que possui o Espírito Santo de Deus. Israel se gabava por possuir a palavra, Israel se gabava por possuir a lei, mas o Senhor mandou Israel cativo para a Babilônia durante 70 anos. O que Amós está dizendo é que pela mão do Senhor viria uma grande nação e esmagaria Israel. O que o Senhor lhes disse, o que Jesus disse em Mateus, é que muitos estão se enganando dentro da casa. Muitos estão se enganando dizendo, eu prego, eu falo, eu aconteço, mas ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque não importa o que você faz, mas sim o que você deixa de fazer, ou da forma que você pratica. O que importa não é o que você deixa ou faz para o Senhor, o que importa é como está a sua vida diante do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor, a correção do Senhor? Você tem ouvido o que o Senhor tem falado contigo? Você tem ouvido o que o Senhor tem falado através da palavra, através dos pregadores, através do louvor, através das orações? Você tem ouvido o que o Senhor tem a dizer? Ou você tem escolhido o que você quer para a sua vida e o restante pouco me importa? E muitos ainda vão usar a palavra e dizer, eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança talvez é bênçãos. O que me traz esperança é cuidado. O que me traz esperança é provisão. O que me traz esperança é ter e possuir. O Senhor precisa trazer na sua vida a esperança de você não ser lançado no fogo que arde noite e dia. A esperança que o Senhor quer que você traga à memória é que Ele morreu e ressuscitou. E você precisa viver conforme Ele te chamou para viver. Contrário disso, receberemos a justiça de Deus, pois Ele é justo. Pois Ele é o justo juiz. Por isso, veremos no versículo 1 ao versículo de número 2, o privilégio de Israel e a responsabilidade diante de Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou aqui no telão. O texto começa a nos dizer assim: ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. O Senhor está dizendo àquele povo, o Senhor está dizendo através do seu profeta, escutem bem, Israel, escutem o que eu estou falando a vocês, contra vocês, todo o povo que eu tirei da terra do Egito, todo aquele povo que eu escolhi, todo aquele povo que a palavra de Deus, como Paulo vai dizer, aqueles que eu escolhi, foi aqueles que eu predestinei. Aqueles que eu escolhi, a palavra aqui no grego é escolher, ele quer dizer aquele povo que eu resolvi ter intimidade com ele. A palavra aqui escolhi é aquele povo que eu decidi viver no meio dele, decidi agir de misericórdia, decidi fazer
esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Quantas pessoas estão por aí, mas o Senhor te sondou. O Senhor derramou a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Quantas pessoas estão perdidas pelo caminho, mas o Senhor te decidiu te tirar da maldição do pecado, te trazer para a maravilhosa luz. É o que o Senhor está dizendo para Israel: de todas as famílias da terra, escolhi somente vocês. Quantas nações existem por aí? Quantas pessoas vivem neste mundo? Mas eu escolhi vocês. Mas eu escolhi vocês, o Senhor está dizendo. Quantas pessoas rodeiam a sua vida? Mas o Senhor te escolheu. Por isso o Senhor não quer que você se perca. Por isso o Senhor não quer que você venha se desviar do caminho. O Senhor quer que você venha a viver a verdade. Porque a palavra em Apocalipse vai dizer: aquele que se permanecer firme receberá a coroa da justiça. Aquele que permanecer fiel receberá a coroa da justiça. Quer receber a coroa da justiça naquele grande dia? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel àquele que lhe chamou. Seja fiel a Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: de todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. O Senhor chamou Israel para ser exemplo. O Senhor chamou Israel para ser exemplo para as nações. Por isso ele está punindo Israel, demonstrando como exemplo para as nações. O Senhor escolheu Israel. Por isso, como eu já disse, quanto mais é dado, mais é cobrado. O Senhor cobrará mais de nós, que entregamos a nossa vida a Ele, que somos crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque somos conhecedores da palavra. Somos conhecedores de Cristo Jesus. Somos conhecedores do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Somos conhecedores dele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: não está que venha o escândalo, mas ai daquele da onde vier o escândalo. O que quer dizer é mistério? É certo que virá. Vai vir o escândalo. É certo que virá. Mas ai daquele que o Senhor não deixará. O Senhor está dizendo a Israel que Ele não escolheu Israel porque ele era a maior nação. Porque ele era. Porque se formos olhar, Israel veio de Isaac. Deus muda o nome de Isaac para Israel. Então, ele se torna uma nação. Ele não era uma grande, mas o Senhor fez ele ser grande. Mas o Senhor está dizendo a eles: eu punirei por todas as vossas maldades. Eu irei vos punir. Eu irei derramar a minha ira, porque vocês fingem que me ouvem, mas vivem da forma que querem. Aquele povo se dizia possuir a palavra, se diziam ser importantes por possuir a circuncisão, por possuírem a lei, por serem o povo de Deus, por possuírem a tábua dos 10 mandamentos, possuírem a vara de Arão, possuírem a arca da aliança. Eles se gabavam por ser um povo escolhido. Talvez você possa dizer: eu sou diferenciado, eu sou salvo e remido, glória a Deus, mas não para viver no pecado, não para viver da forma que você quer, mas para viver da forma que fomos chamados para viver. O Senhor nos chamou para viver uma vida de cruz, uma vida de busca incessante, de negar a nós mesmos. Por isso ele mesmo disse: aquele que quer ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Você quer seguir realmente a Cristo Jesus? Tome a sua cruz todos os dias. Pastor,
está pesado demais. Mas o Senhor diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Está difícil? Entregue ao Senhor, pois a palavra do Senhor diz que é Ele quem faz a ferida e Ele mesmo quem a cicatriza. É o Senhor quem fere, mas é Ele quem cicatriza, é Ele quem traz o ento, é Ele quem traz o refrigério para mim e a sua vida. Só viva para Cristo Jesus. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Deixe Ele fazer a sua vontade em sua vida. Nós, como igreja, temos a revelação de Cristo e o Espírito Santo. Se negligenciarmos isso, nosso juízo é mais severo. Precisamos viver com igualdade a palavra do Senhor. O privilégio de conhecer a Cristo tem sido para você motivo de santidade ou de descuido? Como tem sido o privilégio de conhecer a Cristo Jesus em sua vida? Para Israel, eu tenho Deus. Lá em Amós 7, 9, como vai dizer? Vai dizer para Amós: você tem que ser apedrejado, você é um falso profeta, você é mentiroso. Nós somos o povo escolhido, nós somos importantes. 50 anos depois, Deus usa os assírios com uma guerra contra o Egito e passa devastando por onde ele passa. O Senhor tem dado oportunidade para o arrependimento. O Senhor tem levantado ainda hoje profetas. Como assim profetas, pastor? No Novo Testamento não tem mais profetas. O profeta é aquele que profere, aquele que fala sobre a palavra de Deus. Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres de Deus, para anunciar a sua palavra, mas muitos têm se pedido desculpa. Muitos têm deixado entrar por um ouvido e sair pelo outro. Muitos têm vivido a sua vida conforme querem. Não, o Senhor me libertou para me viver uma vida livre. Vou fazer o que eu bem quero da minha vida. Faz. Próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes aos jovens: jovens, eu tenho um conselho para dar para vocês. Faz o que vocês quiserem da vida de vocês. Faz aquilo que vocês tiverem desejo e vontade. Mas não se esqueça que o Senhor colocará na balança ou julgará todas as vossas escolhas e decisões. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Faz o que você quiser. Vive da forma que você quiser. Mas naquele grande dia, não poderá dizer para o Senhor: mas Senhor, eu estava lá todo dia. Senhor, eu ia à igreja, Senhor. Eu era pastor, eu era diácono, eu era líder. Senhor, eu estava lá. Mas não tinha vida. Por isso o Senhor dirá: apaga de mim, maldito, para fora da terra. Você tem se gabado por esse privilégio? E tem vivido, e tem usado esse privilégio para viver em santidade? Ou para viver descuidado, da forma que bem quer, da maneira que lhe atrai? É como um próprio médico que conhece os remédios, mas não toma. A sua responsabilidade é maior, porque de quem não sabe nada sobre a cura. É como alguém que conhece o remédio que precisa tomar para dor de cabeça, mas não toma, e fica reclamando que a cabeça está doendo, fica reclamando que isso ou aquilo está doendo. Pessoas que sabem que não devem comer certos alimentos porque vai trazer mal à saúde, mas comem, e lá na frente quer dizer: Senhor, porque o Senhor me deixou estar diabético, porque o Senhor me deixou estar com pressão alta, porque o Senhor me deixou estar com triglicerídeo alto, porque o Senhor deixou isso acontecer na minha vida. As pessoas querem comer, viver da forma que bem querem julgar o Senhor. Quer dizer, a culpa é de Deus, a culpa é do Senhor. Adão e Eva não foi diferente. Adão disse: foi a mulher que me deu, não pedi mulher nenhuma. O Senhor me deu a mulher e ela vai pegar, agora a culpa é de quem? Não é minha.
não é diferente. Nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos olhar para aquele que nos chamou, para aquele que nos salvou, para aquele que nos deu e irá exigir de nós. Lá em Lucas 12:48, para não ficar só nas minhas palavras, mas para mostrar o texto que diz sobre isso, Lucas 12:48. Mas o que não a conhecia, a fez coisas que mereciam castigo, será castigado. Com poucos ações, e quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. O Senhor cobrará. O Senhor cobrará. Como a parábola dos talentos. O Senhor deu os talentos. O Senhor te deu talentos. Você tem usado? Você tem usado os seus talentos? Ou você tem enterrado os seus talentos? O Senhor te entregou talentos em sua vida. Você tem multiplicado esses talentos? Ou você tem enterrado eles? Eu fui chamado para pastorear aos 12 anos de idade, para ser separado para o Senhor e buscar a presença do Senhor, para cuidar de vidas. Eu sempre fugi disso também. Eu sempre fugi por causa da responsabilidade de você lidar com vidas e vidas eternas, não vidas passageiras, mas vidas que irão um dia se encontrar com o seu Salvador. Então a minha maior preocupação era me preparar e poder ensinar a verdade, o conceito verdadeiro, a palavra verdadeira, para que as pessoas fossem salvas em Cristo Jesus. Então tinha muito medo e fugia muito do meu ministério. Mas o Senhor me disse uma certa feita, através desse texto, e através do texto da parábola, eu lhe dei os talentos, e eu vou cobrar por eles. Talvez você ache, apesar de mais, pastor, eu vou entregar. Apesar de mais, pastor, eu não vou ficar. Não adianta, você será cobrado pelo que o Senhor já te deu. Você fazendo ou não, o Senhor irá te cobrar. Você realizando ou não, o Senhor te deu o talento. Ele irá cobrar os talentos que Ele te deu. Por isso, é melhor fazer para o Senhor, porque Ele cuida. Ele não te abandona. Talvez o fardo é pesado, é difícil o caminho, é momentos de choro à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor quer mudar a história da sua vida. O Senhor quer derramar a sua graça, o seu poder sobre a sua vida. Ele já te deu. Naquele grande dia Ele vai te cobrar. Naquele grande dia Ele vai te dizer: o que você tem feito com o que eu te dei? O que você está fazendo com as coisas que eu deixei em suas mãos? Você abandonou? Você enterrou? Nós seremos cobrados por isso. O Senhor irá nos cobrar. Por isso o Senhor está dizendo para Israel: eu te chamei para ser luz, eu te chamei para ser sal, e você será cobrado por isso. Você tem sido luz onde o Senhor te leva para ser luz? Você tem sido sal onde o Senhor te leva para ser sal? Ou você tem se misturado no meio do povo e dizendo: não, quem que viveu o amor? E tem se misturado e não tem feito a diferença. Tem se perdido no meio dos legumes, tem se perdido no meio do arroz e não tem trazido o gosto, não tem trazido a diferença onde você vai. Tem se misturado demais e se perdido. Precisamos ver a diferença. Por isso, no versículo 3 ao versículo número 6, veremos sobre a lógica do profeta. Nada acontece por acaso. O profeta vai dizer sobre quatro parábolas. E nada é por acaso.
Nada que acontece é por acaso. Vamos comigo. Por acaso, andarás duas pessoas juntas, se não tiverem de acordo? Por acaso andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Talvez nós dizemos, eu ando com Deus, mas será que Deus anda contigo? Será que Deus está andando com você? Andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? O Senhor está dizendo, andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Não é por acaso. Poderão andar duas pessoas juntas, se um disser, não vou, poderá? Uma certa feita, o Senhor disse ao povo de Israel, antes de receber a terra prometida, disse a Moisés, olha, conheça, 33, eu não vou mais com você não, eu vou. Você é um povo de dura cerviz, eu falo, vocês não escutam, eu digo e você não age, não vou mais não, eu vou cumprir o que eu prometi, foi a terra, eu vou dar a terra, vocês vão possuir a terra, mas eu vou mandar um anjo à frente de vocês, para ir com vocês eu não vou mais. O Senhor disse, eu não vou mais, não dá mais. Antes de começar essa história toda, o Senhor falou, não dá mais. Mas Moisés proclama ao povo e o povo se arrepende, arranca seus colares, arranca seus brincos, arranca tudo. Se prostram diante do Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, pedem perdão ao Senhor. O Senhor fala, vem, eu vou com vocês. Em toda a história de Israel, o Senhor levanta profetas para dizer para eles, olha, se volte para mim, vocês estão perdidos. Israel aqui, nesse momento, estava passando por um momento de riquezas, um momento financeiro muito bom, a qual as casas tinham casas de campo, uma casa de verão, casa de inverno, tinham casas de marfim, tinham muito dinheiro, muito recurso, mas não tinham presença. Mas Deus não é a nossa prioridade. Precisamos nos preocupar com o que tem sido prioridade em nossas vidas. Será que as coisas que este mundo nos dá, que a traça irá corroer, que a ferrugem corrói todos os dias, ou viver com Ele eternamente? O que mais importa para você? Ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, um bom alimento? O que importa para você? Não que você não deseje ou possa almejar essas coisas. Eu seria ignorante em dizer que você não deve almejar nada disso. Mas o que o Senhor quer dizer é que a prioridade da sua vida precisa ser Ele. Muitas pessoas têm trabalhado e vivido um trabalho incessante e não têm tempo de estar na casa do Senhor. Muitas pessoas querem fazer aquilo ou deixar de fazer, viver e acontecer, mas não tem tempo para a oração, não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para entregar ao Senhor, não tem tempo para ser grato ao Senhor. Só querem viver, querem ter casa de praia, mas quando tem casa de praia, não vão às igrejas. Uma certa feita, meu pastor da Igreja Batista em Copacabana, ele dizia, os irmãos aqui oram para ter a casa de campo, a casa na praia, mas a hora para Deus não dá. Porque eu sei que se Deus der, vocês não vão vir mais para o estudo. Vocês vão viver com o seu próprio eu, a sua vontade, o seu querer. Às vezes Deus não nos deu algo ainda em nossas vidas, porque Ele sabe que se Ele te der, você vai se desviar, você vai deixar e vai viver com a sua vontade, com o seu eu. E Ele diz, andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Se eles não estiverem de acordo? Como o leão, 4, o leão rugirá no bosque sem que tenha presa. Quem já viu o leão ou um gato? Quando ele vê uma presa, ele começa devagarzinho. Ele vai devagarzinho, quietinho. Ele não fala nada. Ele vai quietinho. Mas quando ele vê a presa, ele faz um barulho para assustar e por em cima. Ele ruge. Por isso, o Senhor está dizendo por acaso.
O leão rugirá no bosque sem que tenha presa? Ele irá rugir antes que ele tenha presa? Não, senão ele vai afastar. Senão ele vai chutar, como um caçador. Ele já vai vir fazendo barulho no mato? Não, ele vai ver a presa e vai vir devagarzinho. Vai ali, se armar, para poder atirar. É da mesma forma. O Senhor está dizendo, como ele está falando, por acaso o Senhor não vai anunciar se o juízo já está aí? O Senhor está dizendo, o leão não rugirá, caso ele não tenha presa? O Senhor está dizendo ao seu povo, eu estou falando porque o juízo já está pronto para derramar. O Senhor está dizendo, todos os cultos eu já estou falando porque o juízo está vindo. Eu estou voltando. Eu estou às portas. O Senhor está dizendo, eu estou voltando. Por isso ele está dizendo, o leão rugirá nos bosques, sem que tenha presa. O leão forte rugirá na toca, se não houver apanhado nada. Não. O Senhor está dizendo, eu estou falando para vocês, porque o juízo já está pronto. Já está para vir sobre a vida de vocês. O Senhor está dizendo para Israel, eu estou dizendo para nós nessa noite. Eu já disse para vocês, eu revelei João o que irá acontecer. E muitos têm dormido. Eu já revelei a João, já revelei a Paulo, já falei com Pedro, já falei com meus apóstolos, eu já disse. Através dos profetas, eu não sei. Falei através de Cristo Jesus. Mas as pessoas querem ignorar. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. Você não vai pagar pelo que você fez. A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa. A armadilha está lá. A armadilha está esperando alguém lá pisar no laço, puxar para cima, para aprisionar o passarinho. Por acaso a armadilha se desarmará sem que tenha apanhado alguma coisa? O Senhor está dizendo, o juízo virá sobre vocês sem que vocês tenham feito nada? Não. O juízo virá sobre a vida de vocês sem que vocês tenham nada. Não, não faço nada demais, eu não faço nada de errado, não, eu sou bonzinho. O Senhor está dizendo, olhe para dentro de você, veja que você está errado, veja que você está errando, se volte para mim. Alguém tocará trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Por quê? Nos portões da cidade ficavam os soldados ficavam com a trombeta, e quando o inimigo vinha para guerrear contra aquele povo, tocava a trombeta para que os povos soubessem que os inimigos estavam à porta. Por isso o Senhor está dizendo, tocarão a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. Quando se tocar a trombeta, o pessoal sabia, tem perigo aí, tem algo acontecendo. Por isso que o Senhor disse lá em Apocalipse que tocarão as trombetas, que irá ser tocada as trombetas. O Senhor está anunciando em todo o tempo, eu estou voltando. Se converta dos seus maus caminhos, se volte para mim. Certamente tocarão a trombeta sem que o Senhor tenha. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? E sucederá alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha enviado? Muitos estão dizendo, é o diabo que está se levantando contra a sua vida. Não, é a sua vida que está errada diante de Deus. Muitos estão dizendo, o inimigo está se levantando contra você. Não, você precisa voltar para Deus. Até porque a Bíblia nos ensina que o inimigo, o nosso adversário, como Pedro vai dizer na carta, anda como um leão, buscando a quem possa tragar.
Ele não sai tragando todo mundo aí, não. Ele está buscando a quem possa tragar. Ele está buscando a quem deixe, a quem faça, para que ele traga. Por isso o Senhor está dizendo: virá uma desgraça, sem que o Senhor tenha enviado. É Ele quem julga. É Ele quem faz. E talvez, desculpa, mas venderam para você um Deus tão bonzinho, um Deus que aceita tudo que você faz, como lá no Rio de Janeiro, está lá de braço aberto, te recebeu o tempo todo. Venderam um Deus para você que, não, você pode fazer o que você quiser, que Ele está aqui para você. Uma hora Ele cansa. Uma hora a porta da graça fecha. Uma hora o juízo virá. E não tem como fugir. Se Deus está falando em juízo, é porque há motivo. Romanos 6:23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão e Eva: olha, dessa árvore, vocês podem comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não, dessa você não comerá. Dessa você não pode comer. Mas o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O caos em nossas vidas, muitas vezes, não é coincidência, mas consequência do afastamento de Deus. Às vezes em nossas vidas, o mal não é coincidência, não é obra do acaso, mas é consequência das nossas escolhas, consequências daquilo que queremos fazer. Você diz para a criança: olha, não coloca a mão na panela aí não, que está quente. Não coloca a mão na tomada aí não, que dá choque. Ela vai lá, coloca a mão na panela, se queima. É consequência. Você está escolhendo ela. É consequência. Irmão, não, aí você pode escolher se vai dar bolha, se vai descolar a pele. Pode. O que você decidiu fazer? A tomada está lá, você decidiu meter o dedinho lá dentro da tomada. Para ver mesmo, minha mãe falou que achar que não dá nada. Não, não. Deus falou que Ele vai julgar, mas vai nada. Deus é amoroso. Não, Ele vai me esperar. Vai. Não, Deus está falando o tempo todo que Ele vai voltar, mas não vai não. Ele vai demorar para me esperar ainda, me corrigir. Às vezes temos brincado com Deus. Temos querido viver da forma que queremos. Querendo colocar o dedo na tomada para ver se dá choque realmente. Não, eu não vou fazer. Nada aconteceu. Não é nada, não é mentira. Não é? Uma hora a justiça vem. Uma hora o juízo chega. Uma hora a porta da graça fecha. E aí queiram se esconder. Como o povo do Apocalipse vai tentar se esconder debaixo dos buracos, debaixo das montanhas, dizendo que os montes caiam sobre nós. Ninguém poderá se esconder do Senhor. Ninguém poderá fugir da ira de Deus. O Senhor está falando como um alarme de incêndio. Nunca toca sem fumaça. Assim também, a mensagem profética nunca vem sem motivo. O Senhor está dizendo para nós porque a justiça virá. A justiça virá. E como estamos nós diante do Senhor? O versículo 7 ao versículo de número 8. O rugido de Deus é o abrigo e a obrigação do profeta. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, ou profetas. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Tome cuidado
se você tem se calado em dizer que o Senhor está voltando. Tome cuidado se você está pregando só por aí um amor, algo que vai ter bênçãos, riquezas, e tem se calado com a verdade bíblica. O Senhor julgará. O Senhor julgará. Os profetas não podem se calar, pois a mensagem é irresistível. Jeremias 29 nos diz sobre isso. Ele diz: se disser, não falarei mais dele, a sua palavra é em meu coração como fogo ardente. O Senhor está dizendo sobre Israel, sobre Jeremias, dizendo: eu não vou falar mais do Senhor, não vou profetizar, mas a chama do Senhor queima sobre o meu coração, não tem como. É irresistível. Quando Deus fala conosco através da Bíblia, pregadores ou circunstâncias, não podemos ficar indiferentes. O silêncio diante da verdade é rebeldia. O Senhor está falando o tempo todo, através de diversas coisas em nossas vidas, através de diversos acontecimentos que têm acontecido no nosso país, no nosso planeta, no nosso mundo que nós vivemos. O Senhor está falando através das nossas experiências de vida. O Senhor está falando através de pastores, através de diáconos, através de líderes, através de membros de igreja. O Senhor está falando através de pessoas o tempo todo, através da sua palavra. Mas o nosso silêncio é sinal de rebeldia diante de Deus. Você tem ignorado o rugido de Deus em sua vida? Você tem ignorado o que o Senhor tem dito para você? Você tem ignorado dizendo: não, isso aí não quero saber não. Quero saber de quanto eu vou ganhar. Nas ruas de ouro que eu vou andar. Eu quero saber disso. Eu quero saber de deixar de negar o meio, de deixar de viver as minhas vontades. Não, não quero saber disso não. Eu quero saber como é que é o céu. Eu quero saber se o anjo ele é homem ou mulher, como é que funciona. Eu quero saber essas coisas. Eu não quero saber de negar a si mesmo. Você tem ignorado o rugido de Deus em sua vida? Você tem vivido para o Senhor? Do 9 ao 15, o juízo anuncia que nada ficará em pé. Israel acumulava violência e injustiça em seus palácios. Apenas um resto iria escapar dessa justiça. Acompanhe comigo aí, do 9 em diante. Proclamai palácios de Esbote, nos palácios da terra do Egito, e no palácio da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há ali, e quanta opressão há no seu meio. O Senhor está chamando o povo que não conhece o Senhor para ser testemunha, da justiça que Ele iria derramar sobre o seu povo. Alguns estudiosos vão dizer que Deus abandonou o seu povo, porque se fosse Deus que tivesse feito realmente o seu povo, não deixaria ele passar pelas coisas que eles passaram. Mas o Senhor mesmo é que mandou a justiça sobre eles, porque eles se apaixonaram, porque eles conheceram o Senhor, sabiam quem era Deus, sabiam do cuidado de Deus, e decidiram adorar um bezerro no deserto. Estava lá com a sombra sobre eles, com fogo aquecendo a noite, maná chovendo do céu, água jorrando da rocha no deserto. E eles queriam adorar um Deus que eles queriam. Quiseram dizer: olha, esse é o Deus que te tirou do deserto, do Egito. Adorem Ele. As pessoas têm passaram por diversas coisas na vida. O Senhor realizou diversas obras na vida, fez diversas coisas na vida, mas bom mesmo é ir
dançar, é ir fazer isso, fazer aquilo outro, é beber. Bom mesmo é viver a vida adoidado, porque ele sabe, eu não sei como é o último dia, então tem que viver do jeito que eu quero. Pelo menos eu vou poder dizer, eu vivi. Não vai viver mais. Acabou. É a última. 10. Coisas que acumulam violência e destruição dos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz: um inimigo cercará a tua terra, destruirá a tua fortaleza, e seus palácios serão saqueados. O Senhor está dizendo: olha, vai se levantar um povo contra vocês, vai vir, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, vai destruir todo mundo, e vocês serão saqueados. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim como o pastor chega e a ovelha já está sendo engolida pelo leão, tenta salvar alguma coisa, também serão livrados os israelitas que habitarão em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço de cana, perto do riacho. Aquele povo seria perto. Se sou eu ouvir isso aqui, minha casa seria em Samaria. Se o profeta disse: eu vou salvar só lá, não, meu amigo, nem que eu mais detalhe, mas eu ia falar. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, a casa de marfim se desfarão, as mansões serão destruídas, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: vocês estão confiando na força de vocês, né? Vocês estão confiando no seu emprego, vocês estão confiando no seu dinheiro, vocês estão confiando no seu recurso. Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Toda confiança em riqueza, religião falsa, o poder humano será destruído. O que fica é a fidelidade a Deus. O que Deus precisaria destruir em sua vida para que você voltasse para Ele. O que Deus precisa tirar de você para que você se volte para Ele nessa noite? Será que Deus precisa tocar na sua vida? Em algo seu para que você reconheça que Ele é Senhor da sua vida? Será que o Senhor precisa tirar algo da sua vida para que você reconheça que é Ele que te sustenta, Ele que te guarda? Será que você precisa que o Senhor toque as suas finanças, toque a sua saúde, toque a sua família, para que você reconheça que tudo vem dEle, que é Ele quem te dá, é Ele quem te sustenta? Se hoje fosse tocar a trombeta do juízo, você estaria preparado? Se é nesse momento a trombeta do juízo tocasse, e aí? Você iria ou iria ficar? Você iria se colocar com o Senhor nos altos? Ou iria ser condenado? Como está a sua vida diante do Senhor? Viver conforme as nossas forças é como confiar em um castelo de areia diante de uma maré alta. Viver confiando no seu eu, na sua vontade, nas suas coisas, é como você construir um castelo de areia e a maré está só na frente. Amós nos lembra que Deus não fala em vão. Quando Ele envia a sua palavra, é porque algo precisa mudar. Se o rugido de Deus hoje é de advertência, amanhã pode ser de juízo. Que hoje ouçamos e obedecemos a voz de Deus, para que sejamos poupados pelo Cordeiro que já venceu o leão.
que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que possamos nos voltar para Deus, porque se o rugido hoje é de advertência, amanhã ele será de juízo. Amém. Poderoso Deus,